Bruno e hoje estamos aqui para mais uma aulinha então da biologia e hoje a gente vai começar falando da primeira lei de Mendel. Então a gente já fez uma aulinha ali com a introdução à genética e aí alguns conceitos básicos de genética que precisa saber e vamos começar falando então da primeira lei de Mendel. O que foi essa primeira lei de Mendel aí? Pessoal, o Mendel era um padre, tá? E ele era um cara muito ocupado, de certo lado, nossa, devia ter muito tempo. E aí o que ele fazia? Ele ficava cultivando plantas. Ele cultivou ervilha de cheiro. Por que ele escolheu essa planta ou qual é que foi a vantagem que essa planta acabou tendo? Ela era uma planta que gerava frutos e gerava semente, novas plantas muito rápido. Então ele conseguia fazer as análises dele de hereditariedade na genética através dessas plantinhas, ele via rápido o resultado. Então ele ia analisando características. E quando ele fez essas análises de características, ele deu um outro pé quente, uma outra sorte, que foi quando ele analisava as características, era um gene que estava condicionando aquelas características. Tá? Então a primeira característica, ou a característica que a gente fala bastante, é por exemplo a cor da semente. Tá? Então se a cor da semente é amarela ou se a cor da semente é verde. Óbvio que o Mendel não sabia qual que era dominante, qual que era recessivo. Ele descobriu isso com o tempo. Como que ele descobriu? Primeiro, como eu te falei lá, ó, ele fazia autofecundações. Falei isso lá na introdução à genética. Autofecundação é o quê? Pegar o pólen da planta e jogar na própria planta, no gineceu, ali na parte feminina da própria planta. E aí ele fazia autofecundação. Quando ele fazia essas autofecundações, ele procurava linhagens puras. Ou seja, o que era uma linhagem pura para ele? Uma espécie, um indivíduo no qual ele autofecundava e dava uma planta com as características exatamente iguais a dela. Por quê? Porque existiam algumas plantas, principalmente nas amarelas, de semente amarela, quando ele fazia a autofecundação daquela planta que gerava semente amarela, às vezes saía verde. E ele não entendia o porquê isso, verde aqui, não poderia estar saindo verde. E aí, quando ele encontrava uma planta que autofecundava, só dava semente amarela, então ele disse, tá, beleza, isso aqui é uma linhagem pura. Então designava linhagem pura. E a verde ele conseguiu descobrir rápido. Ele fazia autofecundação, pum, verde, beleza. O que ele fez? Achou uma linhagem pura, amarela, e uma linhagem pura, verde. O que ele fez depois? Fez uma fecundação cruzada. Pegou o pólen de uma e jogou na outra, pegou o pólen da outra e jogou na uma. Fez a fecundação cruzada e viu como é que seriam as características. Todas as plantas deste cruzamento eram amarelas. Eram de semente amarela, cor da semente amarela. E aí ele pegou essa característica e falou, saíram todas amarelas, beleza. Mas e a cor verde? Onde é que foi parar essa característica para a cor verde? Ele achou estranho ter sumido, não ter surgido nenhuma sementinha verde ali. O que ele fez? Ele fez autofecundação nesse indivíduo aqui, ó. Cruzou o indivíduo, autofecundação, pegou o pólen e jogou no próprio gineceu, na parte feminina ali da própria planta. O que aconteceu aqui, ó? Ele chegou em plantas verdes e amarelas também, tá? Ele chegou em bastante planta amarela e algumas verdes, numa proporção que era de 3 plantas amarelas para uma planta verde, tá? E aí ele ficou se perguntando, mas tá, apareceu, deixa eu botar esse só um pouquinho mais devagar, apareceu de novo a cor verde ali, tá? Tranquilo, ele amarela e a cor verde. Então apareceu de novo a cor verde. Aí ele falou, mas como é que estava escondida aqui então nessa geração? Essa característica verde estava escondida ali dentro. Então o que ele fez? Na autofecundação ele encontrou aquilo ali e aí ele queria saber por que dessa proporção. Quais são os genótipos? Essa proporção que a gente estava achando aqui, ó, é a proporção de fenótipo, né? As características amarelas e verdes. Como é que eu vou descobrir a proporção de genótipos deste cruzamento? Então, tem aquele quadrinho que todo mundo conhece, que é o quadrinho de Pinet, né? O quadro de Pinet. Então, o Vzão Vzinho cruzando com o Vzão Vzinho, tá? Então, nesse quadro de Pinet, também chamado de chiqueirinho, né? O quadro de Pinet vai fazer o quê? É tipo uma batalha naval, né? O Vzão fecha nesse quadro aqui e o outro Vzão fecha nesse quadro aqui. Um Vzão vem aqui, ó, para cá e o Vzinho desce ali. O Vzão lá de cima e o Vzinho aqui do lado
o Vzinho lá de cima e o Vzinho aqui do lado. Tipo uma batalha naval, né? Um de cima com um de baixo, né? Então a gente tem esse quadrinho de pineto também chamado de chiqueirinho, onde eu tenho Vzão, Vzão. Qual é que vai ser a cor? Amarelo, Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho, que dava a cor amarela, e o Vzão, Vzinho, que dava a cor amarela. O Vzinho, Vzinho é o quê? É a cor verde. Tá aqui a proporção dele, ó. Só que nessa proporção eu tenho os genótipos, a proporção genotípica é diferente. A proporção genotípica é um indivíduo que é homozigoto dominante, com azão na cabeça. Um indivíduo azão, para dois indivíduos Vzão, Vzinho, para um indivíduo Vzinho, Vzinho. Então a proporção genotípica é 1 para 2 para 1. A proporção fenotípica de fenótipos, 3 para 1. Está aqui, ó, 3 plantas de semente amarela para uma planta de semente verde. Tá? O Mendel chegou nessa característica aqui de acordo com a primeira lei de Mendel, ou seja, que ele tinha uma das características sendo dominante sobre a outra característica sendo recessiva. Tá? Então, com essa primeira lei de Mendel, ele descobriu então as heranças dominantes, o alelo dominante e o alelo recessivo. Tá? Proporção fenotípica 3 para 1, 3 plantas amarelas para uma verde, e a genotípica, um indivíduo homozigoto dominante para 2 indivíduos heterozigotos para um indivíduo homozigoto recessivo. Tá? Então essa foi a descoberta da primeira lei de Mendel. E aí, nessa primeira lei de Mendel, a gente vê uma característica ou um tipo de herança que a gente fala, que é a herança, isso aqui é uma herança com dominância completa. Onde o indivíduo apresentando um alelo dominante, ele já vai ter o fenótipo dominante, vai expressar o fenótipo dominante. Tá? Existem outros tipos de herança, como por exemplo a dominância incompleta. Pessoal, uma dominância incompleta, eu vou usar um outro exemplo aqui, ó, tá? Então eu peguei uma geração parental, onde o Vzão vai condicionar uma planta de cor, uma flor de cor vermelha, e o peraí, deixa eu mudar essa tabela, que Vzão a gente já usou ali. Tá? Então, Vzão para cor vermelha, Bzinho, a flor vai ter cor branca, tá? Flor de cor branca. Quando eu cruzar isso daqui, ó, qual é que vai ser o genótipo desse indivíduo? Isso aí, Bzinho, né? O Bzão que veio do pai e o Bzinho que veio da mãe, ou o Bzão que veio de uma planta e o Bzinho que veio da outra planta, tá? Lembra que isso daqui, ó, são os gametas. Na hora da formação dos gametas eu separo os cromossomos homólogos lá na meiose, lembra disso? Então eu vou mandar ou um ou o outro. No caso, os dois são iguais, vai mandar Bzinho ou Bzinho. Aqui também, Bzão ou Bzão. Um manda o Bzão, o outro manda o Bzinho. Só que os indivíduos na dominância incompleta, essa característica vai ser intermediária. Então essa flor, ela vai ter a cor rosa, por exemplo. Então em dominância incompleta, o heterozigoto tem o fenótipo intermediário, o meio termo entre o vermelho e o branco. Tá? Quando eu fizer a autofecundação de F1 a F2, o fruto dessa autofecundação vai ser o quê? Vou ter Bzão, Bzinho e o Bzinho. Qual é que é a proporção mesmo? Aí, ó, 1 para 2 para 1, onde esses daqui serão vermelhos, a flor será vermelha, esses dois a flor será rosa e esse daqui a flor será branca. Então, o que é importante na dominância incompleta? O heterozigoto tem o fenótipo intermediário. Então, ele apresenta o fenótipo intermediário, o meio termo entre o dominante e o recessivo.
tá? Intermediária. E por último, tá, pessoal, a codominância. Na codominância, que é um outro processo de herança dos genes, dos alelos, tá? Na codominância eu vou ter um processo no qual o heterozigoto também, tá? Então vai ser a diferença agora no heterozigoto, então vou botar aqui um azão cruzando com azão azinho, ou desculpa, com azinho. Então, nesse heterozigoto, a F1 vai ser o quê? Vai ser o heterozigoto. Então vamos dizer aqui, ó, que essa cor seja, que o indivíduo tenha a pelagem, vamos dar preta, e aqui o indivíduo é de pelagem branca, tá? Essa F1, o genótipo vai ser qual? Heterozigoto. E o fenótipo vai ser qual? Ele vai apresentar tanto o alelo dominante quanto o alelo recessivo, e os dois vão se expressar quando eu estou falando em codominância. Então, no caso, esse indivíduo aqui vai ser malhado, por exemplo. A cor do indivíduo vai ser malhado, vai ser um preto e branco. Tá? E aí, quando eu fizer a autofecundação dessa F1, eu vou ter indivíduos, então, um azão, para dois azinho, para um azinho, né? Sempre a mesma proporção genotípica, onde um dele vai ser preto, esse indivíduo vai ser de cor preta, o outro aqui vai ser de cor malhada, vai ser preto e branco, e o recessivo vai ser totalmente branco. Tá? Então, presta atenção nisso daqui. Dominância completa. O heterozigoto tem o fenótipo do dominante. Dominância incompleta. O heterozigoto tem o fenótipo meio termo entre o dominante e o recessivo. Rosa, por exemplo. E na codominância, o heterozigoto vai expressar os dois alelos. O alelo dominante e o alelo recessivo serão expressos dando o fenótipo do indivíduo. No caso aqui, a cor malhada. Tá? Para resumir de vez isso, tá? Peguei uma vaca preta e uma vaca branca, tá? Estou dizendo que a vaca preta, o alelo é dominante, vaca branca, alelo recessivo. Os dois são homozigotos, tá? As duas. Cruzei as duas vacas. Olha só como é que tu cruzou duas vacas. Não sei, dei um jeito, juntei teta na teta, não interessa, tá? Cruzei duas vacas, preta e branca. Se eu digo que a dominância completa, qual é que vai ser a cor dessa vaca fruto do cruzamento? Preta, dominância completa. Peguei de novo, vaca preta e vaca branca. E agora eu digo que a cor dessa vaca vai ser pela dominância incompleta. Qual é que vai ser a cor do fruto desse cruzamento? Meio termo, cinza, café com leite, chama o que tu quiser. De novo, vaca branca, vaca preta, fiz o cruzamento, dominante e recessivo, cruzei, e agora eu digo que a cor desses indivíduos é por codominância. Qual é que vai ser a cor disso aqui? Preto e branco, sei lá, uma zebra, né? Tô cruzando vaca com vaca mesmo, dá uma zebra, dá o que eu quiser, né? Então, na codominância, expresso os dois alelos, dominância incompleta ou ausência de dominância também é chamado, tá? O indivíduo tem o meio termo, na dominância completa, o heterozigoto tem o fenótipo do dominante completo, do homozigoto dominante. Tranquilo, pessoal? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Em busca dos menos de 15 minutos, né, cara?